Começou. Olha, começou. A gente tá vivo? A gente tá ao vivo. Tá ao vivo, Rafael? Não. Não, mas tá valendo. Sejam muito bem-vindos a mais um Sal Podcast. Eu tava aqui tentando ainda configurar o reloginho que tem ali na... que guia o nosso tempo. Então, quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Eu sou a Mônica. Eu sou a Maria Clara. E eu sou o Fábio do cronômetro. O Fábio do cronômetro. Olha lá. Então tá bom. E 1, 2, 3 Estamos iniciando mais um episódio. E aí, Fábio, fala mais. Não obtivemos sucesso, por enquanto. Tá. Mas em breve conseguiremos. Então é um suspense que tá rolando, sim. É. Podiam ter Já colocado a um gente equipamento consegue. aqui à prova de idiotas, mas não Que é o isso, caso. pai? É porque o idiotão não conseguiu. Não sei fazer. Acho que vamos precisar de. Ih, vai ter que cortar, né? Melhor Vamos cortar. precisar de auxílio da Demorou técnica. muito. Ah lá, consegui. Demorou muito. Vamos cortar? Começar de novo? Pode, Rafa, começar de novo? Vou encostar aqui, né? Melhor. ou não? Achei que tava tão Encosta divertido. aqui ou não? Tá divertido também. Encosta isso. Vem cá, Olha lá, rapidão. viu? Rapidão. Ó, esse é o João. João é nosso Ele vizinho. quer É, deixar. porque foi. Pode É o nosso. fechar, pode fechar. Não, vai atrapalhar vocês. É, não, aí a gente A também barulheira não quer atrapalhar sua? você. Nossa, mas você tá silencioso. sabe? É ele tentando configurar o Cara, relógio. aí, isso ó. é maravilhoso. Tá gravando, né, Rafa? Deixa. Tá maravilhoso. Pode ou não, João? Deixa a gente deixar? Agora vocês já Deixa a sabem um gente pouco deixar. dos bastidores. Mas tem que fechar, eu acho, ali pra não Vamos atrapalhar fechar, o João. Assim, Vamos fechar. Então eu vou fechar. Pra gente não atrapalhar o coitado, Ó. porque ele é silencioso. William Bonner. Não, aqui, hein? Ela tá Estou vestida, arrumada. é. Ó, O João não, o João tava descalço. eu achei uma crítica ácida, Você hein, não mãe? viu, mas o João estava descalço, né? William Bonner, não precisa processar a gente. Foi assim, uma coisa carinhosa, tá? Entre bestes, assim. Não era o De William um Bonner. apresentador pro outro. Era o Cid Moreira que era Era o a Cid lenda Moreira. urbana, é. Então, por que tá acontecendo aqui? Você está nos vendo em plena atividade aqui nos estúdios do Hubcast, né? Com os trabalhos técnicos da ONCE, através do nosso Rafael, que tá nas picapes ali. E a gente botando pra quebrar aqui, fazendo. Então, desculpa aí por esse minuto e meio de puro entretenimento. Foi o suco do entretenimento. É Né? a humanidade, né? Com É. você, E né? nada mal a gente começar num Falei. clima ameno, né? Uma nova fase. É uma nova fase. E um tema. Conta. Não, conta o que nós vamos fazer aqui hoje. Ah, é, Que a pros gente dois avisados falou de no plantão. episódio passado. Se você não viu, vai lá. Volte Episódio, duas casas. sei lá. Que Isso. episódio que é? Esse aqui é o 50 e pouco? Não sei o número, eu não Nossa. saberia. Esse é o tipo de coisa que. Lembra que a agenda da família é sempre com você, né? É. Então, essas coisas eu não sei. Se você não sabe, que dirá a gente? Que dirá, gente? A gente tá morto. Só que nós estamos aqui na nossa série do Sal News, em que a gente está comentando notícias. E hoje nós vamos falar de um tema super denso, que é aborto. Então, daqui a pouco todas essas expressões aqui vão ser modificadas, que nós vamos entrar. Não, mas no explica, porque na Sim. verdade não é que nós vamos falar de aborto. Não, nós é vamos porque é o falar- tema da semana, né? É, a notícia saiu em todos Sim. os lugares. Não sei se vocês Eu peguei conseguem uma outra ver aqui. notícia minha boa. Se Vou você deixar não mora pra debaixo depois. de uma pedra, você provavelmente escutou. Põe aqui nessa câmera, Rafa, por favor. Corta aqui pra essa câmera, ó. Debaixo de Acho que a luz vai estar menos ruim. Corta pra câmera da Maria, Rafa, por favor. Ah, melhorou pra pior. Peraí. Nossa, Melhorou pra pior. eu levei Ah, muito assim, ó. Ó, assim dá pra ver. em consideração. Mais ou menos, né? Então isso aqui é o UOL na data de hoje que estamos gravando, dia 14 de junho. Ah, e teve notícia hoje? Não, só Você se viu fala de hoje? disso. Só se fala disso. Então nós não temos como falar de outro assunto, É. né? Então, essas expressões leves que você está vendo aqui, logo vão ser modificadas, porque nós vamos ter que falar dessa canalha, desse bando de porcos que vivem no nosso país, né? Não só no país, mas no mundo, que querem a todo custo poder ter liberdade plena e absoluta para matar os nossos bebês. Mas, para você entender, nessa série do Sal News, o que nós estamos fazendo? Repercutindo notícias e tentando explicar para vocês a nossa percepção do que tem por trás delas, certo? Então, neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre essa polêmica sobre o aborto, a forma sórdida como a mídia está tratando o assunto, inclusive, e se der tempo nesse aqui também, nós vamos falar um pouco de política.
Vamos falar das últimas candidaturas que estão sendo lançadas aqui, né? Nós estamos vendo a repercussão da candidatura do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Pré-candidatura. O surgimento da pré-candidatura também do Datena, que normalmente... Gente, isso eu não sabia. Então. Eu também não, eu Sal acho- News pra valer. Eu acho que tem uma explicação importante aqui. Detalhe que nós não temos roteiro. Tem coisas que vão surgir aqui que nós vamos repercutir e reagir a partir do momento que a ideia for posta na mesa. Estilo Sim. Sal Podcast, que é a nossa cara, uma conversa na mesa de casa. Estilo Hoje eu nossa estou tomando casa. chá. É verdade. E nós não costumamos fazer roteiros pra conversar em casa, então. Entendeu? Em nome da autenticidade, Né? Tamo Que aí, Deus né? nos abençoe aí. Nosso bate-papo. para Amém. que tenhamos uma boa E conversa. bora. Amém. Temos que agradecer, né? Aquela sim. turminha supimpa Magic Click, joia mesmo. Queridos, Magic Click. Estamos em temos ritmo... patrocinadores, queridos. Estamos em ritmo Uma aqui vibe bem Brasil. de agradecimento. Vamos lá. Muito obrigado a Doc Fácil Despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Marcel Lima, Planejador Financeiro e Spinehead. Muito obrigado pelo seu apoio. Obrigada por estarem com a gente até agora, galera. É Obrigadão, isso aí. obrigadão. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução para esse assunto da PL, porque estou aqui no site da PL, oficial vamos lá, ó, bate-papo de casa. Guilherme e Cecília estão fazendo um trabalho ali na outra sala, mas se eles estivessem aqui, provavelmente um deles já teria perguntado para nós o que é uma PL. O que é PL? Então, É um- caso um você PL, né? esteja assistindo, um PL. É que eu falo Caso uma você PL esteja é tão assis- legal. Caso você esteja assistindo e não saiba, ou assim, é algo que a gente escuta, né, normalmente. Eu me lembro de criança ouvindo no Jornal Nacional. PL, não sei o que, nananana, e eu, criança, não me dava conta disso, mas estamos falando de um projeto de lei. É isso aí. Então, Maria, segue. Aqui estou no portal da Câmara dos Deputados oficial. E aqui explica que Sóstenes Cavalcante, Evair Vieira de Mello e o delegado Paulo Bilinski foram alguns dos principais autores dessa lei. Que basicamente, agora eu vou para outro site que eu achei que estava explicando de uma forma um pouco mais básica, assim, mais direta do que se trata, né? Caso aprovado, o PL determina a pena nos seguintes casos. Uma pena para casos de aborto, né? Quando a gestante provoca o aborto em si mesma ou consinta que outra pessoa faça o aborto, a pena passa de prisão de 1 a 3 anos para 6 a 20 anos. Porque, pelo que eu entendi, a pena hoje em dia para isso, para uma mulher que é pega abortando, é de 1 a 3 anos, né? Hoje em dia já é criminalizado em alguns casos. Sim. É permitido, no caso de... como é que você fala? É permitido em caso de estupro, em caso de anencefalia fetal? Fetal. Sim. Anencefalia fetal e no caso de risco de morte para a mulher. Ou seja, hoje no Brasil já existe uma lei que permite que a mulher, nestes casos, ela possa requerer o aborto. Aí você queria o quê? Explicar o projeto de lei? Falta mais um. Não, Tem isso aqui mais já é um? basicamente a explicação, Tem mais mas um? uma das condições aqui. Quando o aborto for provocado por um terceiro, com ou sem o consentimento da gestante, a pena para quem realizar esse procedimento passa de 1 a 4 anos para 6 a 20 anos, igual a da própria gestante. Enquanto hoje em dia a penalidade fixada é de 3 a 10 anos. Certo. Então, basicamente, é um projeto de lei que prevê consequências mais duras para casos de aborto nesses E além de cenários, consequências mais duras também, um limite para que isso aconteça. Que, não sei, a gente já pode dar opinião aqui? Claro, A sempre, gente amor. porque assim, hoje não está previsto nessa lei uma data final. Né? Até quando você pode matar o seu bebê? Gente, fato, vamos falar de realidade. É matar um bebê, é matar uma vida. Então, assim... Do jeito que está hoje, só, não sei se eu tô te corrigindo ou te atrapalhando. amor. não, pode falar, Do jeito que está hoje, se uma mulher chegar lá com um bebê dentro da barriga, não importa a idade gestacional.
certo? Foi suspenso recentemente, né? O freio, vamos dizer assim, a vedação que tinha, né, de 22 semanas para frente foi suspensa recentemente. Porque no início do ano, no mês de abril, o Conselho Federal de Medicina decidiu que não daria para fazer um determinado procedimento para matar bebês, que se chama assistolia fetal. Basicamente, conversa aqui do Sal Podcast. O que é assistolia fetal? Uma injeção de cloreto de potássio que vai direto no coração do bebê. Eu tô falando com essa câmera aqui, eu vou naquela, né? Que vai direto no coração do bebê e dá uma dor. Uma dor. Um sofrimento horrível. Sofrimento absurdo. Então, para vocês entenderem melhor, por exemplo, o Conselho Federal de Veterinários já tem essa mobilidade, podemos chamar? Essa modalidade já não pode, tá? Proibido, em animal é proibido. Mas em seres humanos podia. Tá? Sim. E aí, isso no começo porque do a ano, gente em tá- abril, caiu. O que aconteceu? Foi o cara lá. A gente vai sempre lembrar, né, desse cara, né? Não sei quando você vai ver este vídeo, mas por enquanto nós temos ali na frente do STF, né? Acho que agora não é mais ele, né? Não é Me mais perdi ele? nessa história. Sim, mas ele era o cara que tava mandando prender. Então, e ele mandando foi soltar. lá e falou, olha, suspende aí, não, pode sim fazer assistolia fetal, entendeu? Pegar um bebezinho deste tamanho, né? Se a gente for medir, Google aí mostra pra gente facinho, não precisava aqui, mas as minhas filhas em casa têm várias bonecas. Eu não sei se foi uma decisão monocrática do Alexandre ou se foi do STF como um todo, né? Uma decisão colegiada, mas o fato é que veio sei. de lá, né? A permissão. Pelo que eu entendi, começou com uma mulher, né? Com uma mulher, veja Meu só. Deus. Começou com a Weber lá, falando que achava que poderia acontecer, né, e tal. E aí, depois disso, é que eles acabaram tirando essa suspensão do Conselho Federal de Medicina. Voltando aí para Maria Clara, que você tá citando aí uma matéria de jornal? Eu só queria dar essa um introdução preâmbulo. pra gente saber do que se trata, porque eu imaginei que você também já queria entrar nessa outra seara. Aham. Agora, fazendo um pequeno comentário sobre tudo isso que você falou e dessa crueldade, dessa modalidade de assassinato, olha só onde chegamos, né? Isso é só no cenário de abortos legalizados. Isso a gente nem tá contando a quantidade de abortos que acontecem em clínicas ilegais, não seguras, como muitas pessoas dizem, né? Porque eu tô vendo muita gente se opondo a esse projeto de lei e se opondo às pessoas pró-vida em geral, dizendo o seguinte, não, porque o aborto é uma questão de saúde pública e as mulheres precisam de clínicas de aborto seguras para que elas abortem. Por quê? Acontece muitas vezes da mulher desesperada ir lá buscando um socorro, um amparo, vai realizar o procedimento, só que o procedimento é realizado com uma cautela zero, assim, então as coisas mal esterilizadas, né, instrumentos inadequados, um lugar sujo, assim, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. E isso não é seguro para a mulher, só que nenhum aborto também pode ser seguro. Então, assim, é de mal a pior. Eu só queria dar um pouco de visibilidade também para esse contexto que existe, que não é tudo a clínica limpinha que a gente fica imaginando. Essa aqui também é demoníaca, né, no caso, mas que essa atrocidade acontece em diversos cenários diferentes. Bom, fala, mano. Pode ir. Não, eu só ia falar que, e aí eu vou te dar, era só fazer um pequeno parênteses aqui, porque é interessante, né?
quando vem esse pedido para que não se faça este procedimento em específico até determinada idade gestacional, porque o que está sendo pedido nesse projeto de lei é para que exista um limite, porque não havia esse limite. Inclusive, eu posso até citar aqui até que eu li, 22 semanas. eu li o Globo, o jornal Globo, hoje colocou uma matéria em que eles dão aqui, até onde eu li, tá? Eles vão falando de uma forma imparcial sobre o caso. Inclusive, eles citam que em que se baseia o projeto de lei? Exatamente nessa questão de que não havia um limite para que isso acontecesse. Né? Isso não estava estabelecido antes. Então, é o que está sendo pedido no projeto de lei hoje, que até 22 semanas, veja, o projeto de lei nem diz não aborte, que poderia ser. Né? O projeto de lei não está dizendo isso. O projeto de lei está dizendo até 22 semanas você pode requerer, é assim que fala? Você pode, na verdade você pode praticar, né? Você pode praticar, aí eu posso dizer, né, esse assassinato. Mas a partir de 22 semanas você não pode. Por quê, gente? Uma coisa só, aí eu já te passo. Para que isso aconteça a partir de 22 semanas, você precisa, de fato, matar o bebê. E para matar o bebê, era usada esta forma da cistolia fetal, entendeu? Não dá para a mulher abortar, simplesmente falar, tire o meu bebê, porque isso seria um parto. Bebês com 22 semanas sobrevivem. Eu conheço 5 uma, que meses. é a Sofia. 5 meses e uns quebrados, são 22 semanas. Pois é, eu conheço de uma moça de Brasília. A bebezinha dela nasceu e sobreviveu. Hoje tem 3 anos, vai fazer 4 anos. Sim. Entendeu? Então, assim, a partir dessas 22 semanas, não se pode mais fazer a cistolia fetal, porque é muita crueldade matar um bebê, sente dores insuportáveis. Veja, qualquer profissional de saúde que precise usar, porque isso é usado normalmente para a questão cardíaca. E aí, qualquer profissional de saúde, enfermeira, vai dizer para você, olha, realmente, a gente até usa aqui o cloreto de potássio, mas é usado com muito cuidado, porque ele pode realmente gerar dores terríveis. E aí as pessoas falam, tá bom, então, como é permitido no Brasil, e nestes casos que a gente já comentou, a pessoa fala, então porque abortou eu vou lá e vou assassinar o bebê. Ou porque foi, por exemplo, estuprada, eu vou lá e vou matar o bebê. Enfim, desculpa. Não, sem nenhum problema, perfeito. O que acontece é assim, né? Para lembrar nossa proposta, a gente quer falar do noticiário. Sim. E do que há por trás do noticiário. Muito bem. Alguns portais começaram a chamar esse de PL do aborto, certo? Sim. Faz seu sentido. Outros veículos deram o nome de PL do estuprador. Qual que é o interesse do estuprador num negócio desse? O que ganha esse monstro desgraçado? Se vai poder ou não poder fazer abortamento? O que muda na vida do criminoso que estupra? Desse desgraçado que devia apodrecer na cadeia? Não muda nada. Então por que chamar de pele de estuprador? Eu já entendi onde você quer chegar. Então, é para provocar a comoção. Aí, você vai olhar lá no portal, né? É pena que eu não tenha nos preparado para isso. Porque eu poderia ter feito isso aqui de tal forma que eu fosse mostrando na tela para vocês, só pensei nisso agora. A página como um todo, para vocês verem a construção, né, o encadeamento dos temas. Então, por exemplo, o Padilha diz o seguinte: não contem com o governo para mudar a lei do aborto, certo? O ministro, né, do governo Lula diz que o Poder Executivo vai trabalhar para derrubar a pauta. Aí,
como é que chama? O Pacheco também alivia para o governo dizendo que o aborto não será tratado com pressa, né? Aí então, quer dizer, o presidente do Senado já dando uma tranquilizada nas hostes petistas, né? E progressistas, para que, não, nós vamos dar uma segurada no negócio aqui. Aí, no mesmo momento em que está se falando desse projeto, começaram a pulular no noticiário notícias de estupros de vulneráveis, de crianças, né? Enfim. Por que de repente começa a ter mais notícia disso? Exatamente para que as pessoas fiquem muito chocadas, e é de fato chocante. Claro. Né? Uma menina, uma mulher, né? Ou quem quer que seja, na verdade, é realmente uma coisa terrível de se pensar. Uma menina ou uma mulher ser violada e ainda ter uma gestação realmente deve ser uma coisa muito difícil de se lidar. É que é curioso que sempre se recorra a essas figuras tétricas, assim, coisas terríveis, para tentar justificar que outra coisa terrível possa ser feita. Exatamente. Né? Então, por exemplo, comparações que estão sendo feitas agora. Porque o crime que está tentando ser imputado para essas mulheres que venham abortar, ele tem uma pena mais severa do que a do estuprador. Isso é um absurdo. Claro que é um absurdo. Claro. Como é que a gente resolve? Deixando matar à vontade? Ou melhorando a lei no sentido de punir mais severamente o estupro? Então, eu ia completar a tua frase. É assim, deixando matar à vontade, ou deixando estuprar à vontade? As pessoas não estão pensando nessa parte, exatamente. Entendeu? Porque quando a pessoa fala assim, é a menina, vocês não estão pensando na menina. Como assim? Eu estou pensando na menina que não será que não deveria ser violada, entendeu? Sim. Agora, é pra ela não ser violada, é pra não se considerar que ela seja violada. não se Mas pode proteger deixar a isso criança, acontecer. ninguém tá falando aqui de proteger a E criança. outra, essas mesmas pessoas que estão falando que querem proteger as crianças são as pessoas que acham muito bonito a educação sexual começar super cedo na escola, falar pra criança sobre preservativo, etc e tal. São as mesmas pessoas que acham que a gente tem que ouvir a liberdade de expressão pra cultura de todo tipo, chama funk de cultura, por exemplo, certo? Essa orgia em formato de música e de imagem que se dissemina de toda forma. Que colocam isso nas escolas públicas. Tudo isso gradualmente legitima o estupro que eles tanto Exatamente. dizem Exatamente. repudiar. A banalização do sexo, que vocês tanto trabalharam para que ela acontecesse, A liberdade da mulher. a liberdade sexual da mulher e do homem, de quem quer que seja, tudo isso que vocês lutaram tanto para colocar em voga, certo? Vocês acham que isso não tem nada a ver com a cultura do estupro, que vocês cunharam essa expressão? Vocês acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Né? Aí o pessoal agora fica muito horrorizado de tantos casos de padrastos que violam as crianças em casa. É claro que é chocante. Mas vocês não acham chocante ter tantos padrastos na estrutura familiar brasileira? Até porque padrasto era um negócio que antigamente... antigamente não, né? O termo é aquele que substitui o pai em caso da falta. Certo? Não era pra ser a mulher separada ter... O marido vira padrasto e o homem separado, a mulher vira madrasta. Não era. Não era pra ter pai, mãe, padrasto, madrasta, tudo ao mesmo tempo. Não era pra ser. Certo? Mas vocês não lutaram pra caramba pela banalização do divórcio? Parabéns pra vocês. Tá tudo dando certo. Só que não, né? Então, não se percebe que o que nós estamos colhendo agora é uma semeadura que foi feita já nas últimas décadas. Completo. Essas mesmas pessoas que hoje estão falando, estamos deixando a mulher de novo nas mãos do como é que é? Do executivo, do governo, sei lá eu. Não é nenhuma notícia, né? isso, né? Mas eu vi uma atriz aí global falando, né? E aí é engraçado, porque assim, essa mesma galera é a galera que ficou falando, por exemplo, quando teve o filme O Som da Liberdade, essa galera ficou falando, não, isso é mó viagem. Como que é o nome daquela ministra lá do Bolsonaro? Sim, a Damares. A Damares. Quando ela foi lá e denunciou todos os problemas lá do Pará,
do interior, que acontecia, muito parecido com o filme, inclusive. Aí não, aí foi assim, a Xuxa falou, não, a mulher é louca. Gente, tira ela da área, porque assim, ela é louca. Aí todo mundo, nossa, ela é louca, imagina que acontece isso. Então assim, imagina, né, que acontece isso. Ah, então, imagina. Agora acontece. Não é engraçado. E aí, assim... E não é defender a Damares. Não, olha, a gente tem que ter... Sei lá, não me parece uma pessoa... eu não nomearia a Damares para ministra nunca. Para nada. Né? Eu não nomearia a Damares como ministra. Acho que ela não tem habilidade. Não acho que ela não tem. Posso nem falar. Me parece. Eu sei que eu vi que ela fez essa denúncia e era fato. Mas era uma pessoa Então, que ela acreditava sim no que estava defende a fazendo e criança. lutava por uma coisa que a mim é evidentemente Caro. justa. E que eu não sei se ninguém na época dela e na posição dela estava fazendo o mesmo. Tanto quanto Não. ela. Eu nunca nomearia ela para função, mas ela pode ter sido a melhor que sentou na cadeira até hoje. Então. Né? Melhor do que a ministra da Mulher, que não sabe mencionar, descrever, categorizar, catalogar, definir uma mulher, isso sem dúvida é. Né? Então, por exemplo, nós tivemos uma situação recente, mas depois eu falo dessa história. Deixa eu falar de uma... Eu queria fala. levantar um questionamento só para vocês passarem para essa outra parte. Porque então as pessoas começaram a se queixar dessa coisa toda assim de do tempo de penalidade para mulher violentada e para o autor do primeiro crime, né? E assim, gente, vocês pararam para pensar, e aqui questionando mesmo porque sobre isso eu não tenho certeza, mas tem como a gente colocar tipo outra pauta assim em um projeto de lei? Não é coisa demais para um projeto só? Porque, por exemplo, beleza, aumentou a penalização para mulher que quer abortar. Só que nesse mesmo projeto de lei caberia uma emenda, uma coisa falando sobre a penalidade do estuprador? No meu entendimento, não. Teria que ser outro projeto de lei, São não é? temas correlatos, mas são leis outro. específicas, né? Me parece. Então. Mas pode ser que eu esteja falando groselha. Entretanto, não há nada que proíba que o mesmo sujeito que coloque um projeto coloque outro, Então. ou que os dois sujeitos de espectros diferentes coloquem duas matérias para ser avaliadas. Sim, certo? exatamente. Agora, porque a menina que tiver que fazer um aborto, a punição é mais severa do que a do estuprador. Pois apresentem um projeto para melhorar. Né? Exatamente. Ou melhor, para piorar, para deixar mais dura Claro. a pena para o estuprador. Vocês acham que alguém vai votar contra? Ah, não, deixa como tá, porque tá bom. Certo? Eu desafio vocês, seus canalhas, façam isso. Coloque lá os deputados que estão fazendo oportunismo agora, nessa situação, que estão falando essas bobagens, que estão tão incomodados com essa disparidade, eu os desafio, apresentem o projeto. Vê se alguém da direita vai votar contra. Se Karl Marx levantar do túmulo dele, vier criar um partido no Brasil e colocar esse projeto de lei, eu falo, maneiro. Projeto de lei, maneiro. Mas eles não vão fazer, porque não. normalmente quem defende os bandidos não são exatamente os defensores da direita, né? Quem fala de penas mais brandas, etc e tal, são os caras da esquerda. No geral é isso. Eles é que vão defender os direitos humanos e tudo bem, beleza, certo? Só que aí vocês têm que decidir se vocês querem penas mais brandas ou penas mais severas, certo? Eles querem penas mais brandas para todo mundo o tempo todo, inclusive agora para quem pratica o aborto, certo? Então perceba que aquilo que vocês sempre quiseram de ter penas mais brandas, agora a coisa tá jogando contra, né? Ou melhor, tá servindo como argumento. Porque se eles sempre definiram penas mais brandas para tudo, o monstro que é um estuprador, ele tem uma pena que deveria ser 3 vezes maior se fosse possível. Nem sei se o regulamento permite isso, né? A Constituição de alguma forma. Não tenho condições de falar sobre esse tema. Agora, falar de diminuir uma coisa em função da outra é que não tem sentido. Aí eu poderia argumentar o seguinte, então. Pois a pessoa que mata um bebê, ela tem uma pena mais branda do que o sujeito que mata uma tartaruga. Certo? Aí vocês acham que tudo bem, que tá legal? Vamos fazer o seguinte, vamos nivelar tudo por cima. Vamos subir as punições todas na lua, para o cara não ter estímulo para fazer nenhuma coisa errada. Certo? Pronto, resolve o problema. Certo? Mas não é isso. A questão é outra. É que essa gente, em nome daquilo que se quer fazer, para eles todo argumento vale, não interessa. Tudo eles lançam mão.
Agora, tem algumas decepções pra mim que essas são mais difíceis, né? Então, por exemplo, a Marina Silva sempre foi uma pessoa que eu tive como alguém séria, né? Sempre tive a impressão dela ser realmente uma cristã fervorosa e empenhada. Pois agora ela está dizendo aqui, no G1 de hoje, projeto que iguala aborto ao homicídio é desumano, diz Marina Silva. Ah, é desumano? Humano é matar um outro ser humano no ventre? É isso? Porque aí essa gente vai dizer, né? Não sei se a Marina Silva diz isso, mas essa gente que está defendendo isso aí, né? Vai dizer que, não, porque ainda não é vida. Eles acham que não é ceifar uma vida. Eles acham que não é ceifar uma vida. Né? Agora, se fizesse isso aí com uma labradora prenha, aí você já viu. Uma golden. Aí lá, imagina. Um poodle? Não pode, aí não pode. Mas, gente, que se lasque, né? Aí vê como é que as coisas vão se invertendo, né? Nesse mundo demoníaco. Umas semanas atrás, na tragédia do Sul, né? O Cobasi deu um mole lá, né? Largou os bichos lá na parte baixa do prédio e subiu os computadores. Aí o povo caiu matando, porque lá eles valorizam mais computador do que bicho, né? Realmente os caras mandaram mal. Beleza. Só que as matérias começam a se referir às carcaças. Assim, né? A gente não sabe quantas pessoas tinham lá pra pegar computador, pegar bicho. Sim, não deve ter assim, ficado todos os bichos lá, mas alguém escolheu mal, porque leva primeiro o cachorro, depois o computador, certo? Inclusive um filhote de cachorro é mais caro que um computador. Até por uma questão financeira, dependendo da raça, eles deveriam ter feito essa escolha, né? Até pra ser porco, eles mandaram mal. Mas tudo bem, né? Pô, no meio daquela loucura, vai saber, né? O que passa pela cabeça dos caras. E aí, às vezes, é por questão de sistema, quer perder os dados. E não sabe, a gente não tava lá. Mas mandaram mal. Os bichinhos morreram lá, etc e tal. Você sabe como é que chama o bicho morto? É carcaça que chama. Carcaça. A mídia começou a chamar de corpos. Os corpos foram encontrados, né? É uma coisa singela, pequena aparentemente, né? Mas não é pequena. Por quê? Porque hoje em dia já se dá importância mais a bicho do que a gente, certo? E aí vai se utilizando dos termos. É assim que a coisa começa, né? Então, eu tava falando agora, por exemplo, né, da questão dos padrastos. Não era para ter tanto padrasto em casa. Se as pessoas não achassem, normalizassem o divórcio. Se não fosse uma coisa qualquer. A casa separa. Né? Casa não gostou, separa. Casa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí as pessoas vão tendo filhos, e aí depois vão tendo outros filhos, segunda união, terceira união, tal. Ok, são coisas que acontecem. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte: se a gente não tivesse tanto divórcio, a gente teria menos padrasto. Porque o padrasto, em última análise, claro que tem homens que se casam, né, com suas companheiras e que são sustentáculos na família, que são importantíssimos na criação dos filhos que não são deles, são realmente homens muito generosos, corajosos, homens de verdade, que assumem a família que eles estão assumindo, né? Aquela mulher com sua história, tal, tá tudo certo. Mas vocês acham que isso é a tônica ou vocês acham que isso é exceção? Pra mim tá evidente que isso é exceção, certo? O cara que não é nada da filha ou do filho, a chance de acontecer uma coisa dessa é muito maior. Mas tem pais que também fazem. Claro que tem. Tem monstro pra tudo nesse mundo diabólico que nós vivemos. Claro que tem. Só que vê como é que a coisa vai se formando, né? Então, as meninas estão usando roupas que cada vez mais as expõem. Porque é a história do meu corpo, minhas regras, que uma mulher tem que vestir o que quiser, etc e tal. Certo? Pra que colocar roupas tão curtas nessas crianças? Pra que deixar o corpo delas tão à mostra? Certo? Mas é um absurdo porque ninguém devia fazer isso. Claro que não devia, só que tem gente desequilibrada pra caramba no mundo. Nós vamos dar mole pra quê? É aquilo que nós já falamos aqui. Ninguém deveria entrar no meu carro, eu devia poder largar ele aberto, mas eu não largo, né? Por que com as nossas crianças que são tão mais preciosas, a gente dá uns mole como a gente dá? Aí começa a se ensinar educação sexual cedo pra caramba. Começa a se aplicar a vacina de HPV nessas meninas com idade de pré-adolescência. Qual é a idade que os caras tomam? É com 11. Não. Essa vacina aí dá com 10 anos, 11 anos. 10, 11 anos. Por causa dessa preocupação. E não simplesmente de um caso hipotético em que a criança seja violentada. Mas hoje em dia já se dá essa vacina com a preocupação de, não, mas e se... Olha que absurdo. Olha a que ponto nós chegamos. Não tem como dar certo. Mas vamos lá.
Vamos voltar para nossa análise aqui do noticiário. Deixa sobre a situação. eu ler uma Por aqui, favor. ó, do jornal O Globo de hoje. Dos 33 deputados favoráveis ao PL, São muito canalhas. os favoráveis, Eu sei o que. Eu já vi essa matéria. Vai lá, eu sei o que você vai fazer. que vai falar. equipara o aborto ao homicídio, 12 são mulheres. São 11, acho que eles corrigiram agora, então. Tava 11 a matéria. Atualizou há 1 hora atrás, tá falando. Como Por quem quê? diz assim, olha que absurdo, mulheres votando por isso. Não, então, mas eu já ia falar da parte boa. Eu falei, olha aqui, eu ia dizer pra vocês, olha que legal. Leia a matéria que você vai ver. 12 mulheres. Você vai ler a matéria e você vai ver que eles estão falando em tom crítico, né? É em tom crítico que eles estão Sim. falando isso. Não, mas ele não chamou de canalhas Então, os eu entendi, 33. eu entendi. Não, tô chamando de canalha, é o veículo. O veículo. Sim, eu entendi que você tava chamando É. de Mas eu o não, veículo de eu canalha. não vi, assim, essa crítica. Lê Fala. a Não, matéria. eles estão falando, nossa, como é que uma mulher pode Dos apoiar uma 33 coisa dessa? deputados autores do projeto de lei que equipara aborto acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, 12 são mulheres. O caráter de urgência do PL foi aprovado a toque de caixa anteontem na Câmara. Aham. E gerou reações de diferentes frentes, com mobilizações de redes sociais contra sua aprovação. E também protestos nas ruas de capitais brasileiras. Movimentos femininas, tá escrito assim, tá? Aham. E ligados aos direitos humanos, alegam que o projeto deixa meninas vítimas de abuso sexual ainda vulneráveis e beneficia estupradores. Eu quero Beneficia só... estuprador no quê? então. Que absurdo é esse? E outra coisa, o aborto, ele é crime no Brasil quando ele é feito de forma irregular, porque se a gente tiver um caso, vamos falar aqui a real, se a gente tiver um caso de uma mocinha, uma jovem, Teve alguns de repercussão nacional. adolescente Sim. e tal, Ano passado, não foi ano passado ou retrasado? que acontecer teve essa tragédia na vida dela, né, de viver este crime, e aí disso for gerada uma vida, e aí ela recorrer à justiça, ela terá o direito. O que este projeto de lei pede é para as meninas que fazem isso fora da lei. Só que, se a gente parar pra pensar, uma menina, uma mocinha de, sei lá, uma criança de 10 anos, de 11 anos, não vai fazer isso. Uma criança de 10 anos, 11 anos, se acontecer essa tragédia na vida dessa criança, quem vai levá-la pra fazer um aborto irregular, né? Uhum. Será um adulto, certo? Sim. E aí, gente, é só a gente pensar nisso. Esse adulto que vai responder por isso, né? Por esse problema. Começa que a criança não poderia ser. Ela vai ser Você presa. entendeu? Então, é. quem teria que ser preso era o pai e a mãe dessa criança. Isso é uma idiotice, Agora, cara, vamos esse lá negócio desse é uma atrás, idiotice. vamos voltando na história, né? Uma criança de 10, 11 anos, o que aconteceu com essa criança que ela não tinha um pai e uma mãe a protegendo Uhum. para que ela estivesse tão vulnerável? Isso ninguém fala. Vocês não destruíram a família? Seus animais, vocês não destruíram a família? Então agora não tem família. Vocês não estão demonizando o homem, certo? Que homem não serve pra nada, que mulher é que heroína, que homem Vocês não fizeram de todo homem brasileiro um Ken da Barbie? Não é isso? Então agora não tem mais quem vai proteger essas famílias, essas meninas. Tá funcionando. Vocês lutaram tanto para destruir a família, vocês conseguiram. Certo? Agora, não tem mais quem olhe por essas crianças. Porque tá todo mundo lutando para ser feliz. Tá todo mundo curtindo a sua própria liberdade sexual. Essas crianças estão ficando com um tablet em casa sozinhas. Certo? Ou como se estivessem sozinhas. Tá dando certo. Vocês não perceberam tudo isso? Agora vem com essa história que o projeto beneficia o estuprador. Em quê? O que o estuprador ganha com isso? Você acha que ele está preocupado com alguma coisa como essa? Se a vítima dele que foi abusada por ele, se vai abortar ou não vai abortar? Que insanidade Nem é essa sabe. que vocês estão dizendo? Porque Mas você grande percebe parte a da- crítica, do animal a desse crítica não velada das mulheres?
que votaram a favor do projeto? Aham. Então, esse Então, é o olha ponto. que interessante, por isso que a gente está fazendo essa série aqui do Sal News, porque eu mesma eu não tinha me dado conta de que eles estavam fazendo, na verdade, uma crítica à mulher. Então, Pois é. às Toda vezes a vez que gente eles passa falam que pela a mulher, notícia, assim, então, a nesse gente contexto. passa pela notícia e acha que realmente não tem nada assim por trás, né? É. Que é algo assim, do cotidiano e tal, né? Eu tava aqui passando um pano pro jornal. ó. Esse ó. projeto vai matar mulheres, diz obstetra, referência no país sobre pele do aborto. Vem cá. Se tem alguém que está defendendo esse assunto no Congresso, será que não tem obstetras que são contra a legitimação do aborto? Ou contra a castração de mulheres e homens? Será que não tem? Nenhum dos veículos achou para ouvir? O outro lado não acharam? Vocês querem umas dicas? A gente pode passar umas dicas para vocês. Eu conheço de várias. profissionais da saúde, de obstetras, médicos de todas as especialidades, que podem dizer para vocês por que não se deveria fazer esse tipo de coisa, né? Agora, defesa da mulher é o escambau. Vocês querem defender a desordem, a esbórnia, certo? Porque se vocês defendessem as mulheres, vocês saberiam que 400 mil mulheres todos os anos são mortas dentro do ventre. Sim, porque são 800 mil abortos por ano no Brasil, segundo a OMS. Não é fonte de vozes da minha cabeça. Procura aí que você vai achar. A OMS, que essa gente da esquerda tanto incensa, é que tem esses números aí para mostrar, certo? São estimativas e tal. O curioso é que os tais abortos legais, salvo o melhor juízo, eu não sei se eu não estou enganado, tá? São 2 mil por ano, né? Então, olha lá, isso quer dizer que o nosso tempo acabou. Agora, ninguém fala dessas 400 mil mulheres, certo? Ah, não, talvez não sejam 400 mil, talvez sejam 398 mil, talvez sejam 403 mil, nós nunca vamos saber, né? Porque vocês exterminaram essa possibilidade de vida. E acham que é a coisa mais normal do mundo. É o meu corpo, minhas regras. Tem uns probleminhas aí, né? Então, curiosamente, tá aqui, né? Ó, aborto legal. 80% de estupros são contra meninas que muitas vezes nem sabem o que é gravidez. Diz obstetra. Que por acaso é um homem. Vocês não acharam nenhuma mulher, não, ô Globo? Pra falar com lugar de fala? Não achou, né? Tá. Entendi. Estranho, né? Tem umas incoerências assim, a gente percebe, não é? Muito bem. E aí, ainda sobre essa questão aqui do aborto, um outro médico diz: o projeto vai condenar à morte muitas meninas. Ah lá, diz médico referência no aborto legal. Que parece ser o mesmo. Será que é ele? Deixa eu achar aqui. Porque são veículos diferentes, né? O jornalismo acabou. O Globo e o UOL Não colocaram tiveram o nome que ouvir dele. o mesmo cara. Nossa. Porque não tem gente suficiente pra falar. Tá ruim, né? Tá ruim o negócio, né, moçada? Aí tá aqui. Deputada Benedita da Silva é interlocutora de Lira no projeto da lei do aborto. Se e quando o projeto chegar ao Supremo, vou me manifestar, diz o Barroso. Né? CNBB sai em defesa do projeto. Proteção da vida da concepção à morte natural. Olha, CNBB. Muito bem, CNBB. Aí aqui eu queimei a língua, porque tem uma fala em defesa da oposição, né, ao aborto aqui. Muito bem. E aí o Sakamoto, sempre ele, temendo a eleição, o governo vai largar criança estuprada e engolir medievais. Engolir medievais. Muito bem. O medievo estava errado, né? A gente é que tá certo. Era bom estudar mais o medievo, viu, Sakamoto? Seria mais legal. Mas, beleza. Vamos que vamos. Ou seja, tudo isso aqui, a gente percebe um encaminhamento das coisas por um lugar muito sombrio. A tal da Cris Whitfield, né, que a gente já mencionou aqui outro dia, fez uma análise, na minha opinião, nojenta, falando dos casos que poderiam acontecer. Olha, imagine uma cena de uma menina. Se você tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada. Como é tendencioso o negócio, né? Imagine uma menina estuprada pelo seu padrasto dentro de casa. Ela não sabe, a mãe leva ela era qualquer coisa como isso. Leva ela na obstetrícia, na ginecologista. E fala, o ginecologista pergunta, pode ser, tem alguma chance dela ter tido vida sexual? Não, ela não sai de casa pra nada, etc e tal. Só que depois, na 25ª semana, ela leva de novo a filha lá e descobre que a menina tá grávida. Já não pode mais fazer o aborto porque passou de 22 semanas.
Os caras acham que bom mesmo é a mulher poder, a qualquer momento, encostar lá no balcão, certo? Encostar a sua grande barriga no balcão, ainda que com 9 meses, com o bebê a termo, já para nascer dali horas, e dizer, olha, eu fui estuprada e eu decidi que não quero seguir com essa gestação. Você acha que ela precisa ela provar que ela foi estuprada? Não precisa. Porque quem vai questionar uma mulher vitimizada, certo? Ou seja, qualquer mulher mal intencionada, que pode haver, certo? Qualquer marido mal intencionado, qualquer namorado mal intencionado, pode forçar a sua mulher, esposa, noiva, namorada, a ir lá e tirar um bebê declarando que foi estuprada. Basta fazer um boletim de ocorrência, se é que precisa, não tenho certeza se precisa, certo? E resolve o problema dela lá, certo? Então, assim, as justificativas dessa gente são as mais estapafúrdias possíveis, né? E a mídia tem feito um papel deplorável no sentido de dar abrigo a apenas a uma percepção, uma única percepção sobre esse tema. Uma só. Só uma. Aí, teve uma manifestação ontem também, né? Com uma cobertura, assim, porque quando milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vão às ruas para fazer uma motociata ou uma manifestação em favor do Jair Bolsonaro, por exemplo, né? Diga-se de passagem, eu não estive em nenhuma, certo? Mas aí a imprensa diminui o movimento. Uhum. Na manifestação de ontem, não tinha uma foto aberta, que é um recurso que a imprensa sempre usa quando não tem muito o que mostrar. Todas as fotos fechadinhas, né? Para dar sempre a impressão de que tinha muita gente. Por que não tinha foto de drone? Qualquer moleque de 14 anos hoje tem um drone, certo? Os veículos não tem. Ou é porque não dava, a imagem não ia encher os olhos? Puxa vida, né? Não é? Aí me fala lá, não, porque tinha uma mulher que estava passando, viu do que se tratava e engrossou a manifestação. Mesmo? Eles não entrevistaram ninguém na multidão que disse, eu acho isso aqui uma palhaçada, porque eu sou cristã, porque eu não compacto com esse tipo de coisa, certo? E as pessoas estão com pressa demais para matar os bebês que estão por vir, né? Eles não acharam ninguém para falar isso. Por isso é que você tem que desconfiar sempre do noticiário. Sobretudo quando ele trata de questões, e quase sempre ele trata, de questões que sejam caras a determinados segmentos do progressismo, que está por trás, por dentro e à frente de quase a totalidade da comunicação dos meios sociais, né? Então a gente precisa ficar realmente de olho. Então, cuidado para não cair na falácia. Beleza? É isso, gente. É isso. Mais alguma contribuição? Podemos seguir adiante? Podemos. Então, Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau.